convidada deste episódio do Briefing de Carreira entrou para a lista de pessoas que precisavam passar por aqui em função da sua trajetória, que começa numa área que é bastante distinta da comunicação. Meu nome é Poliana Inácio, sou professora na PUC Minas, trabalho com disciplinas ligadas à cultura digital, branding, experiência do usuário, planejamento, redação. E minha experiência profissional é bastante ampla, porque eu tenho uma formação em computação e fotografia. É um prazer estar aqui. A Poliana é uma profissional que soube juntar o que ela aprendeu lá na ciência da computação com aquilo que ela vivenciou na sua graduação na comunicação. A gente teve uma conversa muito bacana, repleta de dicas. Espero que vocês gostem. Bom, Poliana, você tem uma atuação multifacetada, você faz muitas coisas, então tem um pezinho no digital, tem um pé na gestão, né, trabalhando branding, tem um pé na arte, trabalhando fotografia, mas você começou a sua vivência no ensino superior fazendo uma coisa que não tinha nada a ver com uma dessas áreas. Como é que foi essa história? Como que você começou? Por que você começou lá? E por que você veio parar aqui? Pois é, uma história longa, né? Porque, assim, na verdade, a docência sempre foi uma coisa que estava no meu radar. Uhum. Desde sempre, em tudo que eu fiz, assim, eu acabei indo para o lugar da docência. Então, eu fiz curso técnico, comecei a trabalhar com 16 anos, e mesmo no curso técnico, sendo monitora de laboratório, trabalhando como programadora, eu fui dar aula de informática para criança, para público 60+. Né? Você fez técnico de informática? Sim, no Cotemis. Né? Ah, que legal. Então, eu estagiei desde o final do primeiro ano, né, do ensino médio, e aí a gente ia fazendo atividades que tinham a ver não só com curso de programação, com hardware, enfim, com software, né, mas eu me identificava muito com as atividades que tinham a ver com as pessoas. Então, assim, docência, né, projetos de interface usuário-máquina, então eu estava sempre, documentação de sistemas, eu estava sempre nessa vibe, né? E aí, depois do ensino médio, fui para fazer ciência da computação e fiquei até o 5º período, mas eu sempre soube que eu queria fazer comunicação social, né? Eu achava que jornalismo era o curso principal de comunicação social, então eu tinha que fazer jornalismo. E aí, quando eu fiz a migração para o curso, eu cheguei na comunicação porque... Você fez mais da metade do curso de computação. Foi. Como é que foi esse negócio? Assim, você estava se preparando para ser uma desenvolvedora, chegou a desenvolver coisa, fez estágio lá na área, trabalhou? Como é que foi? Eu trabalhei muitos anos com informática, né? Eu era documentadora de sistemas, tester, fiz especialização nisso, assim, especializações técnicas, certificações técnicas, inclusive paguei minha faculdade de comunicação atuando fiz minha transição de carreira atuando com essa especialidade, né, na computação. Estava lá no 5º período e não estava realizada. E resolvi seguir o meu instinto, assim, porque os meus colegas mais legais da computação, na verdade, eles eram, assim, a alma deles era da comunicação, a gente super... se relacionava, super tinha essa afinidade, e eles falavam, você está no curso errado, você tem que ir para comunicação mesmo. Então, eu fiz uma transferência interna dentro da PUC e fui para comunicação, só que à noite só tinha relações públicas e publicidade, e quando eu fiz a vinheta dos cursos, eu fiquei muito encantada com o curso de relações públicas, porque ele, na época, dizia que a gente tinha uma visão macro e uma visão micro da área, a gente poderia fazer incursões específicas em áreas, né, dentro de funções específicas nas organizações, em projetos, abria o leque de possibilidades, né? Certo. E aí eu falei, olha, eu acho que como eu estou voltando para a área agora e eu queria fazer todas as habilitações possíveis que tiver na comunicação, eu começo em relações públicas e vejo. E aí o curso me encantou muito, porque ele me abriu realmente um leque de possibilidades, ele me mostrou muitas coisas, né? E acabou que
coincidência ou não, no mercado eu fui trabalhar com publicidade. Eu fiz uma formação complementar em design gráfico e na época chamava web design. E aí eu comecei a prestar consultoria em comunicação digital para sites, né, empresas de educação, de tecnologia. Me apaixonei pela fotografia no curso de Relações Públicas. Né? Então você não tinha um conhecimento, um hobby de fotografia antes, não? Foi durante o curso que você foi apresentada a fotografia? Foi no 4º período, eu lembro direitinho. Assim, lá no lado de foto, comecei a explorar a fotografia. E foi no curso e nessa época que eu comecei a guardar um desejo de prestar serviço comercial nessa área. Assim. Eu queria organizar minha prestação de serviço, né, em comunicação e fotografia, e fui fazendo minhas tentativas, né, Mas aí nesse comecinho você foi trabalhar com web design, aí o repertório que veio da computação te ajudou bastante. Muito. E muito legal também, porque o repertório de atendimento que eu tive ao longo do curso técnico e também ao longo, né, de trabalhar com documentação de sistemas, acabou aparecendo. Então eu fui trabalhar em empresas, por exemplo, eu trabalhei num site que ele selecionava, ele era como se fosse um projeto, né, um protótipo do LinkedIn hoje, só que para profissionais de computação, ele conectava profissionais e empresas. Então eu comecei dando consultoria para o site deles e no final a gente já estava fazendo todo o planejamento estratégico, né, de como atender as pessoas que estavam procurando, como a gente orientaria as pessoas que estavam fazendo currículo, como que a gente comunicaria melhor com as pessoas e com as empresas, conectando as duas partes. Então, isso foi muito legal. Assim. Esse era um projeto daqui de Belo Horizonte? Esse é um projeto daqui de Belo Horizonte, essa empresa chama Cevil. Cevil, eu estava com ela na cabeça, falei assim, eu tinha que ir lá. Foi Cevil, né, o Adriano, né, e ele fazia ciência da computação na UFMG, criou um grupo, né, que hoje a gente tem vários no WhatsApp aí de vagas, e ele começou a conectar esses profissionais e viu nisso uma oportunidade de negócio. E aí a empresa, né, se consolidou. Eu acho que hoje a empresa foi vendida para um grupo, eu não acompanhei mais, mas assim, foi uma experiência muito bacana, porque sem saber, lá eu já estava produzindo conteúdo, a gente já estava fazendo consultoria, né, de site, consultoria de comunicação digital, de uma forma bem assim, não tinha os nomes que a gente tem, que a gente usa hoje, mas já estava lá o planejamento, a criação de marca, o relacionamento com o cliente, né? Toda essa pegada. Bacana. Isso já foi você tendo vindo para a comunicação e utilizando o seu conhecimento que você teve lá na computação. Então esse foi o primeiro trabalho em comunicação seu, né? Oficial, né? Como profissional depois de ser formado, né? Comecei a prestar serviço para essas empresas, porque no meu trabalho anterior eu fiquei mais ou menos uns 6 anos e eu pedi para eles para fazer uma transição de carreira lá dentro. Então eu comecei a fazer projetos de comunicação dentro da empresa, só que aí começou a ficar difícil ser documentadora e analista de comunicação na mesma empresa, né? Então para manter, eu acabei saindo da empresa e buscando outras oportunidades, né? Que bacana! E aí a fotografia começou em paralelo aí, você começou a fazer fotos depois que aprendeu na universidade, e aí? Aí eu comecei a buscar um monte de curso, assim, de fotografia, fazer tudo quanto era curso de fotografia que eu via na minha frente, né? Fiz curso com pessoas, desde aquele velhinho que dava curso ali no centro, quanto curso de digital, que na época não tinha muito, mas tinha gente fazendo curso em plataformas, né? E aí eu ia tentando, também fiz curso profissionalizante, estudei no SESI durante 1 ano, né? Formação profissional de fotografia. Mas eu comecei a observar também que o que muito me interessava nesses cursos era a parte, assim, como é que a gente ensina fotografia, como é que a gente faz projetos legais com fotografia. Então isso era o que mais me pegava, assim, nessa época, né? E aí depois você fez uma transição e trabalhou com fotografia em tempo integral? Eu sempre trabalhei com fotografia ao mesmo tempo em que eu trabalhava com a comunicação, né? Porque assim,
não rolava de ter um orçamento, assim, você não conseguia gerar muita grana só com fotografia. E como é que foi esse aproveitamento de conhecimentos aí? O que você acha que fez diferença para você, sendo uma profissional agora de comunicação, mas tendo passado por mais da metade do curso na computação? Você acha, qual foi o benefício que você teve com isso, assim? Eu acho que era muito bacana, porque naquela época a gente estava começando a ter disciplinas, que eu sei que você inclusive trabalhou, que eram disciplinas de cybercultura, né, que era criação de sites. Então, assim, foram disciplinas que eram as que eu mais gostava, porque eu tive aula com o Kaká, que é de professor no FMG, né? E assim, eu gostava muito porque eu via a perspectiva comunicacional naquele lugar que eu via o dia todo, né? E eu vi, assim, o quanto o design era importante para ali dentro, quanto metodologias, né, de prototipação, de olhar com empatia para os projetos, ter um olhar estratégico era importante para eles, né? Porque lá na computação a gente está olhando o quê? Para a usabilidade, se está rodando, se está funcionando, né? Mas eu ficava naquele meio do caminho, não está funcionando não, porque a experiência do usuário aqui não está legal. Então, esse olhar comunicacional, ele me permitiu ter uma sensibilidade, né, com quem era o meu público, né, com quem eram as pessoas com quem eu queria conversar. Então, assim, acho que isso foi muito, muito bom, assim, mas ao mesmo tempo te deixa um pouco, às vezes, no meio do caminho. As pessoas não entendem muito bem qual caixinha que você está. É você se identificar e conectar esses campos, há uma dificuldade de você dizer, olha, tem uma solidez aqui no meu caminho, calma que eu estou conseguindo trazer para você aqui que eu tenho competências e habilidades que são úteis aqui para o seu projeto, né? E à medida que a comunicação digital começou a ganhar corpo com as mídias sociais, isso ficou muito mais evidente, né? Assim. Foi aí que você se enxergou, falou, bom, eu sou da comunicação agora. Na verdade, assim, depois eu trabalhei um tempo como analista de comunicação, assim, em 2009, 2008, e as redes sociais ainda estavam quase, né? O Facebook, o Orkut ali estava acabando, o Facebook estava começando a popularizar, e a gente não tinha a entrada digital que a gente tem hoje, né? E aí, quando eu vou para a universidade em 2010 fazer o mestrado com bolsa, aí eu começo a pesquisar o Instagram e aí eu começo a avaliar esse fenômeno, entender como é que isso impactava no meu cotidiano profissional como consultora, né, como produtora de conteúdo, enfim, trabalhando com marcas, e ao mesmo tempo como que aquilo também impactava nos processos de comunicação que a gente trabalha na universidade, que a gente observa, que a gente pesquisa, como é que aquilo estava mudando a vida em sociedade, né? E como é que você enxerga isso no nosso fazer profissional, né? Essa trajetória que você teve, que começa numa área, vai para outra, como é que você enxerga isso enriquecendo o nosso fazer profissional na comunicação, e como é que você vê agora, tendo essa carga que você tem, e trabalhando com o digital no nosso trabalho de comunicação? Porque eu acho que é uma dica legal para a gente dar para o pessoal que está ouvindo aí, a necessidade da gente prestar atenção no digital de um jeito mais estratégico, né? Sim, é muito, porque eu lembro que eu tive essa dúvida, eu fiz essa mesma pergunta para um professor que eu tive na graduação, falava assim, eu estou achando que está um pouco difuso, eu estou achando que está um pouco, que falta solidez no que eu estou fazendo, e ele falou assim, olha, Poliana, é muito importante a gente, como profissional de comunicação, ter um trânsito entre as áreas de conhecimento. Então, tem desafios que nos ajudam muito. Quando a gente vai para o design, a gente tem muito elemento, muita fonte de trabalho. Quando a gente vai para a parte estratégica, a gente percebe o quanto as pessoas são importantes. A gente faz comunicação para as pessoas. Quando a gente olha para o desenvolvimento tecnológico, né, que é um dos meus interesses aí na comunicação, a gente começa a abrir as caixas pretas desses lugares e entender assim, bom, o Instagram é o que é desde sempre, porque ele focou na experiência das pessoas com a fotografia.
e tentando criar uma relação com a emoção daquelas pessoas ao utilizar aquela plataforma. Isso foi muito deturpado ao longo dos anos. Tem um lado obscuro, mas também tem um lado instigante, que é assim, transitar entre esses campos de conhecimento, tentando pegar deles as suas afinidades, né, as suas habilidades, aprimorando as suas habilidades, ao mesmo tempo, sempre tendo um olhar crítico para elas. Eu acho que ajuda você a entender assim, bom, a minha trajetória está nesse lugar aqui. Então, assim, eu, por exemplo, na comunicação, eu evitava falar que eu era da informática no começo. Eu tinha medo de falar, porque eu falava assim, as pessoas vão achar que eu sou muito técnica, que é um pensamento redutor, que eu sou só a menina da informática, né? Porque aquilo parecia algo menor. E, de repente, eu fui vendo que não, que as práticas de comunicação, né, quando a gente está falando de criação, quando a gente está falando de fotografia, quando a gente está falando de audiovisual, os nossos laboratórios muitas vezes estão lá dentro do Adobe, né, dentro da câmera. Então, assim, a gente precisa também dominar aquele lugar. Então, o que eu penso, né? Eu acho que a gente saber associar esses campos de conhecimento é muito importante para que a gente entenda qual é o nosso lugar de conversa na comunicação. Quando eu falo lugar de conversa, assim, qual é o nosso lugar de atuação, né? A gente exerce a nossa profissão. Qual que é o nosso gesto autoral ali, né, nas nossas entregas, né? O que a gente pode colaborar, né? Sim. E o pensamento estratégico, à medida assim, que eu fui avançando nessa caminhada, Caio, eu fui vendo que, assim, ter pensamento estratégico é saber fazer bons diagnósticos de cenário e achar problemas. E quanto mais a gente sabe encontrar problemas, fazer boas perguntas, mais a gente consegue encontrar soluções que são, de fato, as soluções que a gente precisa para aquele briefing, para aquele projeto, para aquele público, para aquele cliente. Então, o pensamento estratégico, ele é fundamental em cada etapa do processo e até para a gente ir regulando se a comunicação está funcionando, o que está acontecendo, porque é uma coisa que a gente fala muito, né? O cliente, às vezes, contrata a gente para eliminar o ruído. Mas, na verdade, a grande verdade é que a gente administra o ruído. A gente nunca vai eliminar o ruído. O ruído vai fazer parte do ambiente, a gente tem que saber lidar com ele e como que a gente vai canalizar o que a gente precisa, né? Exatamente. Então, assim, eu penso que é complementar. E isso, eu sempre falo com os alunos, assim, enriquece, tudo que puder enriquecer o nosso repertório cultural, nos dá trânsito para ser melhores profissionais de comunicação. Você já está fazendo uma ponte muito legal aí, porque você fala de atividade profissional com o pensamento estratégico, mas esse mesmo pensamento estratégico tem que ser adotado para a nossa gestão pessoal, né? Para a nossa gestão da nossa carreira, do nosso desenvolvimento, né? A nossa carreira. Um seminário que eu dei muito na PUC antes de chegar como professora da PUC mesmo, né? Antes do concurso, era o seminário de portfólio. Porque eu falava com eles assim, a gente sempre faz comunicação para os nossos clientes, para os nossos projetos, mas muitas vezes a gente pouco comunica sobre aquilo que a gente faz, né? Sobre o que a gente tem para oferecer como profissional, quem é a gente como profissional. Uma coisa que eu falo muito com os alunos de publicidade e de relações públicas é assim, vamos pensar em portfólio com storytelling. O cliente quer saber, os nossos entregadores, os nossos parceiros, né, as collabs que a gente faz pela vida, querem entender como é que a gente vê os processos. Então, assim, eu fiz uma peça, eu fiz uma marca, o que teve por trás daquilo ali? Quais foram os desafios que eu tive, né, para chegar naquele resultado? O que me torna especial para esse projeto? Qual foi o meu legado ali? Isso vale tanto numa questão qualitativa, como você está falando, né, de atribuição de funções, como numa coisa quantitativa, quando a gente está montando um currículo, uma coisa que recrutador sempre olha mas qual foi o impacto disso que você fez? Então é legal a gente falar assim, eu cuidei lá do Cevil, da comunicação do Cevil, que tinha uma comunidade de tantas mil pessoas, então a gente cuidava de um ambiente com tantas mil pessoas discutindo tantas mil mensagens por dia. Então tem um quantitativo que se espera no
ali no currículo, no portfólio, e tem um qualitativo, reflexão sobre esse impacto que a gente causa, né? Sim, porque para além de entender como é que o site funcionava e de ter uma informação do valor dos planos, por exemplo, né? Eles queriam saber, assim, como eu comunico as minhas competências e as minhas habilidades. Como eu relaciono os meus saberes e torno isso pragmaticamente viável para quem está me contratando. Né? Então, assim, eu acho que essa conexão das áreas, e a gente é multidisciplinar, interdisciplinar, é muito importante para o profissional de comunicação. E eu vejo que se a gente, ao longo do tempo, acho que assim, né, Caio, tem o processo de iniciar, tem o processo de manter o ritmo, de aprender, e também tem um momento em que você para fazer uma concisão de tudo que você veio plantando, veio semeando, né? Então, assim, é importante ter essa visão do todo e também da importância de cada pedacinho da sua trajetória. E ela vai. Eu te escutei falando uma coisa que eu achei muito oportuna. Assim, às vezes parece que a gente está passando por um estágio que não faz sentido, às vezes a gente não está entendendo muito bem as conexões entre algumas disciplinas, e lá na frente a gente consegue entender, né, como que planejamento pode, de repente, conversar com a disciplina de criação. Às vezes a gente faz uma avaliação muito imediata das coisas, e essa avaliação imediata, ela não nos ajuda tanto, né? Você tem que sempre olhar um cenário mais amplo, que é a mesma coisa de pensar estrategicamente, né? Eu estou aqui hoje, onde eu quero estar daqui a um tempo, o que eu tenho que fazer para ir até esse lugar, né? O que está me convocando, né? Quais são as áreas que me convocam? Eu comentei com você no início aqui que foi bom olhar para minha trajetória, assim, antes de a gente conversar, porque, assim, a fotografia, ela está muito perdida, ela está parada na minha vida, né? Mas eu estou precisando praticar uma coisa que eu falo para os alunos, assim, eu falo que todo profissional de comunicação precisa ter o seu projeto autoral ali nos bastidores. Que é onde ele renova as ideias, ele aprende novas ferramentas, ele faz novas leituras, né? Ele se renova como profissional e como pessoa. E a fotografia ela tem esse lugar para mim, né? Então, assim, tem muito tempo que eu tive que dar uma pausa nela para seguir com outros caminhos que me exigiram focar mais na parte sociotécnica, de tecnologia, no digital, né? Então, assim, é bom pensar sobre essas partes. Bacana, bacana. E aí você falou uma coisa do registro das nossas atividades profissionais, né? Você falou de um portfólio, a gente conversou sobre currículo. Como é que é isso? O que você recomenda para a galera que está estudando, para os nossos alunos, para eles terem em mãos para participarem de processos, para disputarem vagas, para disputarem clientes, se eles forem prestar serviços? Como é que é essa história de construir um portfólio com storytelling? Por quê? Como é que você recomenda que o nosso estudante faça? Sim, independente da habilitação, eu acho importante que ele tenha um repositório, vamos chamar assim, um lugar onde ele coloca assim, as peças gráficas, né, o guia de marca, as coisas que ele, de fato, os produtos que ele gerou ali a partir do conhecimento que ele tem. Então, assim, o guia de marca, a logomarca, a identidade toda, né, o projeto de identidade, enfim, todos os produtos que ele gerar ao longo ali da faculdade, o planejamento completo que ele fez, né, tudo isso ele tem um repositório ali onde ele mostra, fiz isso aqui, produzi essa interface, construí esse aplicativo, planejei esse site, enfim. Por outro lado, eu acho importante que ele tenha um outro repositório, e aí eu sou defensora dos blogs, porque eu acho que ter um blog pessoal te dá mais liberdade de colocar, escrever e fazer o exercício de documentar os momentos da sua carreira. Então, assim, eu sou muito defensora que eles façam, desde o primeiro período, pequenos relatos do que está rolando naquele semestre. Hoje o professor Caio me deu um insight incrível, eu gostei de saber desse filme, vi tal exposição no laboratório de fotografia,
e ele vai documentando aquela experiência da faculdade ali, fazendo uma conexão de ideias, né? Uhum. Esse blog, ele pode ser material, pode ser alicerce ali, para ele depois adaptar um texto para o LinkedIn, adaptar um texto para o Instagram, aquelas imagens vão ficando ali também, Uhum. né? E ele depois pode adaptar isso para criar conteúdo para TikTok, enfim. E na hora que o recrutador vai conhecê-lo, ele só vai colocar aquele link daquele blog ali e o cara vai ter a oportunidade de visitar e saber muito mais do que ele tem tempo para falar na entrevista. Sim. Né? Eu acho que é uma possibilidade muito legal de você também treinar o hábito de escrever, de registrar, e de você... Tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que quem fala é o Átila Yamarino. Uhum. Você tem a oportunidade num blog de controlar o que encontram sobre você na internet. Porque as pessoas vão buscar o seu nome, né? Elas vão querer saber quem você é. E aí, se elas só acham o seu Instagram com umas fotos aleatórias suas, sei lá, no churrasco, elas vão ter uma imagem sua. Agora, se quando elas procuram pelo seu nome, você é encontrado com um blog, você tem reflexões que são profundas, que são embasadas e que mostram a sua evolução, você tem uma chance de causar um outro tipo de impacto, um outro tipo de resultado quando alguém vai lá procurar sobre o seu nome, né? Sim. Tem uma trilogia que eu gosto muito de citar, os alunos conhecem muito esse autor por causa do livro Roube como um Artista, né? Sim. Uhum. Eu gosto muito do primeiro livro dele, que chama Mostre o Seu Trabalho, porque ele fala assim, olha, pense em processo, não pense em produto. As pessoas querem entender como você está aprendendo uma coisa, elas querem entender como é que você chegou naquele lugar. Então, tudo bem, eu aprendi, você se apresenta e fala, eu sou muito qualificada em branding, eu sou especialista em branding. Legal, mas ele vê o que você consome de conteúdo de branding, quem você lê, né, como você pensa o branding, é diferente, é muito mais profundo. E aí você vai trocando ideia. Então, assim, fazer um podcast é uma alternativa muito legal. Fazer um canal no TikTok, no YouTube é muito legal. Contudo, isso você roteiriza isso em algum lugar. Você começa a pensar isso em algum lugar. Então, o blog, ele acaba sendo esse espaço, né, onde você começa a colocar uma semente de ideia ali para funcionar no mundo, com uma foto, com um comentário, e não há aquela ansiedade da rede social. Não teve like, não teve. Você chega, por exemplo, eu chego no seu LinkedIn para te conhecer um pouco mais, eu já sei que o LinkedIn vai te avisar que eu estive lá, eu sei que eu vou ter que ficar pulsando numa linha que eu não consigo achar se Caio escreveu sobre tal tema há um ano atrás, é mais difícil de achar, né? Já no blog eu consigo categorizar isso de uma forma mais fácil para quem está me visitando. Então ele fala isso, né? Ele fala, mostre seu trabalho, porque assim, muito antes do LinkedIn falar disso, o Austin Kleon já falava que você deveria ser encontrado. Agora, você falou de 3 livros dele. Eu conheço esses dois, o Roube como um Artista e o Show Your Work, né? O Mostre Seu Trabalho. E qual que é o terceiro? O terceiro é o Siga Adiante. E ele vai falar uma coisa que é o mais difícil, que é a gente, depois que a gente planejou, que a gente estruturou, que a gente começou, como é que a gente mantém? Então, no Siga Adiante, ele fala de uma coisa que, por exemplo, hoje e talvez você, ou talvez profissionais, professores que já estão no mestrado há algum tempo, pensam assim, mas da onde que eu começo falando de tanta coisa? Né? Assim, onde que eu parei? Então, eu, Poliana, por exemplo, tinha um blog da minha faculdade inteira. Eu deletei esse blog, eu falei, isso não tem mais importância. De arrependimento, porque eu tinha, assim, né, estudar na FCA para mim foi muito legal, assim, eu era apaixonada com o curso e com a experiência. Então, assim, hoje eu gostaria de ler aquilo de novo. E talvez lá eu encontrasse muitas coisas, né? A gente, às vezes, apaga num rompante, né? Uma pena. Não, isso aqui é bobagem, o povo vai rir na hora que lê isso, né? E eu não deveria ter apagado. Por quê? Porque é o que o Austin Kleon fala. A gente tem que saber contar boas histórias. A gente, quando compartilha os nossos processos, a gente ensina o que a gente sabe.
E às vezes o que a gente sabe pode não ser tão fundamental para alguém, mas é para outro alguém que está começando, né? Sim. A gente acaba não se tornando um spam humano, que é o que ele fala. E tem uma coisa que é interessante desse processo, Poliana, que eu acho que é muito legal e recomendado para quem está em todas as épocas, em todos os estágios da vida, né? Que é lembrar sempre o seguinte: o que a gente faz nas mídias sociais é a mesma coisa. Só que quando você faz isso nas mídias sociais, quando você posta regularmente no Instagram, no LinkedIn, você está delegando o armazenamento, a organização, a capacidade de localização disso para uma empresa. E você acaba caindo naquele concurso de popularidade das plataformas sociais. Num blog, você controla, é o seu espaço, você ainda tem a possibilidade de você deixar da cara que você quiser, porque você tem essa possibilidade, você tem essa chance, essa prerrogativa, e você organiza do jeito que você achar melhor. Então, se você quiser resgatar uma coisa antiga, é muito mais fácil você fazer isso num blog do que você fazer isso no LinkedIn, ou no Instagram, ou em qualquer outra plataforma, porque é seu. Né? É seu, é a sua história sendo registrada ali. Tanta gente pega textos de blog e depois organiza e vira um livro, né? É um negócio interessante de você sempre ter. Eu sou desses que também recomenda que todo mundo tenha um blog, apesar de as pessoas hoje acharem que blog, quem vai trabalhar, quem vai ler blog, a gente faz isso o tempo todo nas mídias sociais, né? E assim, não estou desanimando a galera das mídias, mas acho assim, o blog pode ser fonte de inspiração para post, nas mídias, ele te dá material, né? Ele também permite que, assim, você compartilhe um pouco, você não perca, isso que você falou, assim, não perca o hábito de compartilhar um pouco, nem que seja semanalmente, ou todos os dias, ou, sei lá, uma vez a cada 15 dias, e você, de repente, quando você olha para trás, tem tanto material legal para você pensar num livro, para você pensar num documentário, para você pensar numa campanha, para você ir para um processo seletivo. Sim, até para você relembrar como é que foi a sua trajetória, né? Então, se você registra tudo isso, fica mais fácil depois recuperar e fica mais interessante de alguém também acompanhar como é que foi ou como é que está sendo a sua evolução. E tem uma coisa também, Poliana, eu acho que é muito legal dessa história sua de manter um portfólio, manter um repositório, manter um histórico das coisas que a gente faz, que é que as plataformas hoje, elas estão muito unimodais, né? Então, assim, hoje, se você vai postar um texto, o Instagram não é o melhor lugar para isso. Então, vai ser mais interessante se você postar um vídeo. Mas não é todo o conteúdo que você tem para contribuir que vai ser num formato de vídeo, ou que ele encaixa num formato de vídeo. Eventualmente você vai escrever um texto, eventualmente você vai preferir um vídeo, eventualmente você vai querer fazer uma reflexão e tudo mais, e não cabe nesses lugares. No blog cabe tudo. No blog você pode colocar, uma hora você coloca vídeo, outra hora você coloca texto, e o que é mais legal, você não está competindo com ninguém. Se a pessoa entrou no seu site, ela entrou para ver o que você tem para contribuir ali, então ela está com a sua atenção mais focada, e é um tipo de leitura muito mais legal, né? Eu recebo pessoas de agências, né, de mercado, de empresas nas minhas aulas, e assim, é unânime, Caio, todos eles, head de conteúdo da Lápis Raro, planner sênior da Filadélfia, estrategista de marca da Localiza. A gente conversando, batendo um papo antes e depois da aula, eles falam, Poli, em entrevista, fala com os alunos que assim, a gente quer conhecer a pessoa. Porque a gente sabe que eles estão em formação, a gente só está a fim de saber se eles estão a fim de aprender, se eles têm boa vontade, né? E se eles aprenderam a aprender. Porque o resto pega. Né? A parte técnica a gente consegue ali dar conta. Mas quando a gente vê o processo, o pensamento da pessoa, as referências culturais dessa pessoa, como ela vê a vida, aí é muito mais interessante. Então, alguns deles me contaram que uma estratégia de entrevista, meio que para dar uma surpreendida no candidato, é assim, o cara chega lá esperando falar da trajetória profissional ou sobre a vaga, e o cara começa a conversar com ele sobre o último livro do autor tal, sobre o que ele tem feito na faculdade,
quais as matérias que ele mais gosta, né? O que ele faz quando ele não está na faculdade ou quando ele não está trabalhando. E se a gente só sabe, né? Se a gente não pensa sobre essas coisas, o que esse recrutador está acionando em você? Seu repertório cultural, seu pensamento crítico. Né? Ele quer saber o que você consome, o que você pensa sobre o que você consome e o que você faz a partir do que você consome, né? Em termos de informação, assim, isso é uma coisa bem legal. Porque para essas pessoas que a gente faz comunicação. Sim. E essa trilogia do Austin Kleon, só para não esquecer, ela conecta com um livro, Caio, que eu falo muito com eles, que é assim, é um livro que chama 333 páginas para tirar o seu projeto do papel. Não sei se você já viu esse. Não. É um livro super interessante. Então, quando você vai falar de marca pessoal, construção de marca pessoal, se eu te mostrar assim, as perguntas do livro, né, eles no comecinho assim, são vários capítulos, são 6 capítulos. No primeiro capítulo, ele só fica te perguntando assim, descreva por que o seu projeto é importante. O que você fazia quando criança que te deixava muito feliz? O que as pessoas perto de você não estão fazendo sobre esse assunto? Né? Das ideias, escolha uma, registra suas preocupações sobre esse assunto. Então, assim, ele vai te instigando, você fala assim, gente, mas, né, assim, quais problemas você vê? Como que você pode resolver esses problemas? Por que as pessoas deveriam se importar com os seus projetos, com o seu projeto? Então, ele vai fazendo perguntas que, se você faz esse exercício contínuo de reflexão, você tem mais caminhos para responder. Né? Para remodelar a sua marca pessoal, para repensar caminhos profissionais, para se reinventar depois de alguns projetos fracassados, né? Outros também que deram certo, mas que já esgotaram. É muito bacana isso, porque ajuda a organizar verdadeiramente o nosso pensamento. A gente vai construir um repertório de um jeito muito bacana, né? Tem aí, puxando de uma área que é tangente ali à sua área de origem lá na computação, tem a biografia do Feynman, né? Você deve estar brincando, né? Você, como é que é? Em inglês You must be joking, Mr. Feynman, que ele conta da história dele no Brasil, quando ele teve experiências aqui no Brasil, e ele fala, um dos jeitos mais legais de você aprender alguma coisa é você relatar aquilo que você está estudando e tentar ensinar aquilo que você está aprendendo. E eu acho que um blog, um portfólio é muito isso. Porque a gente fica muito preocupado em ter um portfólio somente a seleção das coisas mais impactantes que a gente fez. Calma, isso é legal também, você vai ter isso. Mas é interessante também você aprender, mostrar como que você está aprendendo, mostrar esses resultados, eventualmente você vai estar ensinando alguém que vai buscar por aquilo, e isso é valiosíssimo, né? Isso daí, na hora que a gente está olhando um profissional para trabalhar com a gente, uma pessoa que organiza o pensamento dela dessa maneira, é uma pessoa que você está querendo ficar perto dela. Você fala assim, peraí, deixa eu colar nessa pessoa aqui que eu vou aprender, que vai ser legal, que a gente vai fazer uns negócios junto aqui, que vai ser bacana, né? Então, isso é muito, muito bom, muito bom. Olha, Poliana, tomara que você retome o seu blog, viu? Isso é necessário. Estamos precisando, estou querendo organizar esse material de novo. De tanto que eu falo com os alunos, eu tenho que praticar isso também, né? Eu acho que é legal. Eu gosto de vez em quando, dar umas registradas em alguma coisa que você acha assim, não, isso aqui é importante, isso tem que pontuar. E aí você registra ali e fica, é seu, né? A gente faz o blog muito pra gente, né? Pra gente refletir sobre o que a gente tá ruminando, né? Isso é uma coisa bacana. E tem um aproveitamento profissional muito legal. Tem sim. Então, assim, para fechar, eu acho que para eles irem para essas oportunidades profissionais, eu acho que assim, organizar essas entregas, organizar esses produtos que eles geram, site, aplicativo, manual de marca, manual de identidade, etc., associando isso com um repositório que conte um pouquinho a história dos principais projetos, que conte as suas ideias, que conte as suas referências culturais, que conte as coisas legais que você faz, para que isso enriqueça ainda mais, né, o olhar de quem está te procurando, né? Tem um cara, e aí a gente está falando de autor, Poliana, eu estou me lembrando aqui, uma dica final, tem
Rapaz, Jason Fried. Jason Fried é o dono da Basecamp, aquele produto lá de gestão de projetos, e ele tem alguns livros, tem o Remote, que fala de trabalho remoto e tal, como é que ele gerencia a empresa dele, um monte de fusos horários diferentes, mas tem um que se chama Rework. Ele tem o Remote e o Rework. O Rework, que em português é Reinvente Sua Empresa, ele fala de uma coisa que ele, como cientista da computação de formação, ele fala o que eu olho quando eu vou contratar uma pessoa. Eu não olho as certificações dessa pessoa, porque eu sei que ela vai ter. Então, assim, beleza, o cara é desenvolvedor dessa linguagem, ele sabe. Eu quero que ele me escreva um texto me falando o que ele sabe fazer e como que ele resolve algum problema. Porque eu quero ver a capacidade desse cara se expressar. Porque isso aí vai me ajudar a ver como é que eu vou lidar com ele dentro de uma equipe, como é que ele vai lidar com as pessoas da equipe dele, com o eventual chefe, com eventuais liderados, como é que essa pessoa vai resolver. Então, me fala, né? Então, escreve para mim. Então, a capacidade de escrever, e um blog é fabuloso nisso. O primeiro texto que a gente escreve num blog, ele fica ruim. Mas lá pelo 10º, pelo 20º, você já vai estar escrevendo um pouco melhor. E assim a coisa vai andando, né? E quem escreve bem, sabe se expressar bem, sabe conversar bem, isso é muito importante, né? Sim, eu acho que é isso. Assim, eu acho que é somar essas áreas de conhecimento para pensar que a gente, como profissional de comunicação, está sempre produzindo a nossa estratégia de marca. A gente é uma estratégia de marca em processo, que eu quero dizer. Né? E aí eu brinco com eles, assim, que a gente pode pensar em 4 pilares quando a gente fala desse portfólio com storytelling. A gente está construindo experiência, a gente está buscando interação, a gente está produzindo conteúdo, e com isso, quando a gente fala de interação, a gente está falando também de uma semente de relacionamento. Então, o networking na área, né? Quando eu falo networking, não é no sentido superficial, não, é no sentido da gente criar laços que, de fato, sejam importantes para nosso diálogo profissional, né? Conheço há muitos anos, né? Quantos anos você recebeu meus seminários lá na PUC, e a partir disso a gente troca uma ideia sobre cultura digital, sobre tecnologia, que é algo que nos conecta, e de repente você está na banca de um aluno meu, e de repente eu estou aqui no seu podcast, e essa troca vai nos enriquecendo, vai permitindo a gente se repensar, se reinventar, e vai colocando a gente no jogo, né? Porque a empregabilidade, ela está nesse lugar, né? Das pessoas nos verem como aptos, como um bom colega ali para trocar ideia sobre aquilo. Né? Isso. É o tempo todo a gente cuidando disso, porque o tempo todo isso está aparecendo, né? Sim. Muito bom, Poliana, muito bacana a conversa, viu? Eu acho que tem um monte de dica aqui. Dessa vez as notas do episódio vão ter recomendações com links de livros, coisas muito legais aqui para a gente correr atrás, porque tem umas coisinhas bem importantes aí. Muito bacana. Obrigado pelo seu relato de carreira, viu, Poliana? E dessas colaborações que eu acho que são muito ricas. Valeu! Eu que agradeço, adorei estar aqui, espero que a gente possa conversar outras vezes também. Bacana, um abraço. E então, muito legal a conversa e as dicas da Poliana, né? Todas as recomendações de leitura que ela passou estão aqui nas notas desse episódio. Pode clicar e mandar brasa na leitura. Tomara que esse papo tenha animado você a começar o seu blog e o seu portfólio. Como diz o Austin Kleon, que ela citou, mostre o seu trabalho, isso é muito importante. E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode me mandar um e-mail no caiocgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu farei para alguma pessoa que vem aqui conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César Oliveira. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso o professor Caio César Oliveira. A chefia do Departamento de Comunicação da PUC Minas é da professora Viviane Maia.
A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos estúdios Mofo, em Belo Horizonte, e pelo Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira, e toda a edição foi feita no Audacity usando Debian. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de deixar as 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!